Olha só. Tudo bem, né, João? Tudo bem, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Que nós, como jornalistas, se há uma palavra que não consta no nosso dicionário, é feriado, né? É verdade. Isso aí já... Vai ter o da Independência, vai ter outros em outubro, mas... Jonas, o senhor vai seguir o expediente depois do jornal? A tarde toda, né? Normal, né? Expediente normal. Então, avisar aqui que o Jonas vai ficar no expediente normal. Depois da tela, só vai sair lá para as 6 horas da tarde, viu? Ô, João Magalhães, nós vamos tratar aqui de um assunto que é o seguinte. O assunto envolve o STF, o Supremo, não a instituição STF, um membro do STF, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ. Exatamente. Que aliás, 2 piauienses. Sim. O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, e o desembargador Erivan Lopes, que concorre a uma vaga ao STJ. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Digamos, a penúltima instância. Exatamente. Para alguns casos, a última instância. O que não é constitucional é a última instância, né? Porque se é constitucional, pode ir para o STF. Aliás, se tem conteúdo constitucional, se tem, né? O ministro Cássio Nunes Marques se tornou ali, João, uma espécie de padrinho do desembargador Erivan Lopes nessa Isso mesmo, disputa. Douglas. A informação é exatamente essa. O Superior Tribunal de Justiça, vamos dizer assim, uma segunda, né, maior casa, a mais importante casa do Judiciário brasileiro, ela está em processo, né, para escolher 3 nomes. Um é o 5º Constitucional, um é para membros da advocacia, e as outras 2 vagas, uma é entre desembargadores federais e outra de magistrados oriundos dos tribunais de justiça, né, dos estados, que é o caso de Erivan Lopes. Ele é candidato. O plenário do Superior Tribunal de Justiça, no dia 23 deste mês, portanto, na próxima semana, vai escolher, né, selecionar os nomes lá para uma lista tríplice, que, obviamente, depois será enviada para o presidente da República, o presidente Lula, que é quem vai, de fato, escolher o nome que vai ocupar uma vaga no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente tem um piauiense candidato, que é o desembargador Erivan Lopes, e nos bastidores comenta-se que ele é um nome competitivo, por, entre outros motivos, claro, tem todo o seu histórico como magistrado, a sua competência, mas um dos principais motivos com os quais ele se torna competitivo é pelo fato dele ser ali uma espécie de apadrinhado de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o também piauiense Cássio Nunes Marques. E aí, isso pode fazer a diferença. Pois é, porque... isso pode fazer a diferença, eu lhe pergunto. O peso é realmente grande a ponto de fazer essa diferença? Exatamente, Douglas, faz diferença. Inclusive, a gente que acompanha outros processos de escolha, a gente sabe que um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem muita força, a gente sabe disso. Não é à toa, Gilmar Mendes também tem aqueles para quem ele faz campanha, a gente sabe que outros ministros também têm os seus. Isso faz parte, é natural, né, do processo de escolha dos membros das cortes superiores no âmbito do judiciário. Então, além de você ter, como é o caso de Erivan Lopes, a sua competência, a sua história, no caso dele, como magistrado do Tribunal de Justiça Estadual, ter o apoio, né, declarado ou nos bastidores de um membro do STF, de certa forma pode fazer diferença. Quem vai votar primeiro é o plenário do STJ, que vai formar ali a lista tríplice, e depois, obviamente, que esse nome será encaminhado para o presidente da República, no caso, é Lula quem decide o nome que vai ocupar. Quando o magistrado, além de um currículo, chega, né, com uma espécie de indicação, ou se comenta, ó, esse nome é próximo de determinado membro do Supremo Tribunal Federal, isso faz diferença, e a gente não pode negar que Cássio Nunes Marques sempre teve uma imagem ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Que o indicou para a corte. Que o indicou para a corte, mas que é passado, né? Afinal de contas, a gente sabe que na política, assim como na vida pública, não se deve olhar para o retrovisor, né? Um comentário que a gente ouve muito. Em alguns casos, só para relembrar alguns fatos, eu cometer alguns erros, né? Exatamente. Então, há uma necessidade, nos bastidores comenta-se muito, do próprio ministro Cássio Nunes se aproximar do governo Lula, assim como vice-versa. O próprio governo Lula precisa ter a simpatia, vamos dizer, de mais um membro
da Suprema Corte do Judiciário, isso é importante, pode fazer diferença em determinadas decisões. Pode. Então, de certa forma, isso pode contribuir para tornar Erivan Lopes cada vez mais competitivo. Resumindo, nesse caso, se funcionar mesmo essa análise do João, e é o que tudo indica que vai acontecer, sai todo mundo, digamos, contemplado, né? Porque há uma aproximação do presidente com o ministro Cássio Nunes Marques e vice-versa, e ao mesmo tempo o desembargador Erivan Lopes pode chegar a esse cargo indicado pelo presidente Lula. Aí nós tivemos já a desembargadora Eliana Scheibe, sim, lá no trabalho, né? No Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Veja só, rapaz, nós teremos aí um piauiense do Supremo Tribunal Federal, um piauiense do Superior Tribunal de Justiça e uma piauiense no Tribunal Superior do Trabalho. Mais contemplado, o Piauí não podia estar, né? Vamos aguardar o desenrolar. Mas, pelo que colocou o João, está tudo muito bem